Bom, esse vídeo aqui é continuação do último vídeo agora que eu acabei de fazer. E para dar continuidade nele, né, que eu tive que dar uma pausazinha aqui, eu vou continuar lendo o Evangelho de Lucas a partir do Lucas 6, a partir do versículo 46. Eu estou falando aqui nesse vídeo meu, né, a respeito das denominações, das divisões ao qual o Senhor condena, o Senhor não aceita nenhuma. E, primeiramente, o que a gente deve fazer é entender as dispensações, entender que igreja é um povo fora parte, separado para Deus, por Deus, para Deus. E a gente não pode considerar a igreja uma continuação de Israel, tá bom? Primeiramente eu vou ler aqui esse versículo, esse capítulo aqui, o versículo, a partir do versículo 46, para a pessoa entender que se alguém quer fazer a vontade de Deus, entender como é, porque muitos chamam Senhor, Senhor, mas não fazem a vontade dele. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que eu vos digo? Todo aquele que vem a mim e ouve a minha palavra e as pratica, eu vos mostrarei a quem é esse semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavando, abriu profundamente vala e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enxurrada, bateu com ímpeto a torrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque tinha sido bem edificada. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edifica uma casa sobre terra sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a torrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Bom, aqui nesse evangelho, o Senhor está fazendo essa parábola, e certamente a gente consegue entender pela a leitura que ele já fez de 1 Coríntios 3, né? Num outro vídeo, no último agora não, mas no outro que teve, que se pegar 1 Coríntios 3, a gente consegue ver também que o firme fundamento está posto, qual é? Jesus Cristo. Então, Cristo Jesus, o alicerce. E a casa que estiver edificada sobre esse alicerce, seja a obra dele genuína, que são as pedras preciosas, a de ouro ou de prata, e as obras que vão se queimar, que são as falsas obras de madeira, palha ou feno, todavia a obra de cada um será provada no dia pelo fogo. O que se manter receberá galardão, que é uma premiação, assim como coroa da vida eterna. E aqui, se queimar, o tal será salvo como pelo fogo, sofrerá detrimento, perda, mas será salvo como pelo fogo. Aqui já está falando um pouco diferente, aqui está falando de pessoas que não estão fundadas sobre o alicerce. Então, muitas vezes a gente não consegue saber se uma pessoa é realmente convertida, mas o Senhor conhece os seus, como diz a palavra de Deus. O Senhor conhece os que são seus.
e todo aquele que professa o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ou seja, saia da iniquidade, saia do que está errado. E como nós já entendemos, as denominações são seitas, são heresias, são coisas que o Senhor não faz parte. Então devemos sair. Simples. Agora vamos ler. Vamos ler 1 Coríntios 10. Por que acontece? O que acontece com as denominações? As pessoas não entendem as doutrinas da igreja e certamente a gente pode ver claramente que uma pessoa que é salva por graça, muitas das vezes está num lugar errado. Eu, quando me converti, depois de muitos anos frequentando uma denominação onde eu não conhecia a graça do Senhor Jesus, onde conhecia o evangelho anátema, eu era salvo, eu cria que a salvação era por obras. Eu cria em Jesus, mas tinha que ter obras, e graças a Deus o Senhor abriu meus olhos para poder ver que é graça, a misericórdia dele. E todavia, isso é muito importante quando as pessoas começam a entender o evangelho, começam a entender as doutrinas, se atentam a certas coisas que estão erradas nas denominações e podem, está errado aqui assim, isso é errado, e realmente, se realmente a pessoa quer entender o evangelho, ela vai querer deixar aquele lugar, ela vai querer sair. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 10. Porquanto a mulher deve trazer sobre a cabeça um sinal de submissão por causa dos anjos. Então a mulher deve usar véu, deve estar com a cabeça velada, coberta, seja boné, chapéu, o que for, deve estar com a cabeça velada por causa dos anjos. Ou seja, não é por causa... porque antigamente as mulheres lá em Corinto, elas rapavam a cabeça, a maioria era prostituta, tal. Nada disso, mentira. Pega a Bíblia e me abre, mostra porque é por isso. Eu mostro o porquê a Bíblia está falando que a mulher deve cobrir a cabeça, por causa dos anjos. Anjos não tem moda, não tem época. É por causa da época. Não, anjos não mudaram até hoje. Os anjos são os mesmos. Então entenda que é por causa dos anjos. Primeira Coríntios 14, a partir do versículo 20. 1 Coríntios 14, a partir do versículo 20. Irmãos, não sejais meninos. Observa novamente, a maioria da cristandade, o quê? Meninos. Estão congregando aonde? Em denominações, coisa que o Senhor condena, Ele não aprova. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, na malícia, contudo, sede crianças, mas... Calma aí, vou ler de novo. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, na malícia, contudo, sede criancinhas, mas adultos no entendimento. Está escrito na lei, por homens de outras línguas e por lábios de estrangeiros falarei a este povo, e nele assim me ouvirão, diz o Senhor.
Então aqui nós vemos que é sobre língua que está falando. Ele está falando o quê? Que quem queria escutar? Qual o povo? Os judeus. Ok? De modo que as línguas são um sinal não para os crentes. Então, não são um sinal para quem crê, para quem é convertido, mas para os incrédulos, para os judeus incrédulos. Aqui não está judeus, mas quando a gente pega outros pontos, doutrinas, outra palavra, a gente consegue entender que a palavra que os dons de língua era para convencimento dos judeus. De modo que as línguas são um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, porém, não é sinal para os incrédulos, mas para os crentes. Entenda que profecia hoje em dia temos pronta, concluída. A profecia é a palavra de Deus, a Bíblia. Tá ok? Não, se alguém vier com uma revelação nova, é mentiroso, traz mentira, porque toda a Bíblia já está concluída, pronta. Se alguém falar em língua, faça-se isto por sua vez. 2, 4. Se alguém fala em língua, faça-se isso por 2 ou 3, e quando muito, 3, e cada um por sua vez, e haja um intérprete. Então aqui nós vemos que podem falar em língua, tendo o quê? 1, 2, quando no muito, 3, e haja o quê? Intérprete. E lembrando que o dom de língua é um sinal para judeus incrédulos, para eles falarem, realmente é Deus que está falando na língua, na boca deles. Ali nós vemos em Atos 2, cada um era da Panfilha, acho que é Fenícia, Panfilha, Egito, cada um Capadócia, cada um ouvia aqueles homens que eram pescadores falando, cada um na sua própria língua. Aqueles eram judeus que moravam em outros países, que estavam em Jerusalém. Entendam isso. Era um sinal para judeus incrédulos. E conseguiu converter o número de 3.000. Mas se não houver intérprete, estejam calados na igreja. Mas se não tiver intérprete, esteja calados. Não tem mais o que dizer. Ah, não, mas é o Espírito Santo. O Espírito Santo não traz confusão. Esse negócio de um montão de gente falando em língua, rodando, caindo, se batendo dentro de uma denominação, entre, abre aspas, em igreja, que não é igreja de Deus, não é de Deus, não é de Deus. Porquanto o Espírito Santo está sujeito ao profeta, e não o profeta sujeito ao Espírito. Se alguém recebe alguma revelação e fala, não lembro o que eu falei, não é de Deus. A palavra de Deus fala bem claro que o Espírito está sujeito ao profeta, não o profeta está sujeito ao Espírito. Se a pessoa não tem controle, domínio sobre o seu próprio corpo, não é de Deus. O Espírito Santo não vem trazendo confusão. O Espírito Santo de Deus não traz confusão. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E fale os profetas, 2 ou 3, e os outros julguem. Na onde você congrega, falam o quê?
dois ou três, um, dois ou três, e os demais julgam. Se alguém falar alguma coisa que não está na Bíblia, não condiz com a Bíblia, alguém pode falar, ô irmão, tá errado. Não. Ou certo, você falou, não, então senta aí. Alguém, você pode julgar, não posso falar, o pastor falou. Já não posso falar ir contra ele. Mas a palavra de Deus fala que pode. Se ele não falar certo, a gente deve julgar. Ah, não julgueis. A gente não pode julgar a intenção do coração das pessoas. Mas devemos julgar doutrinas, devemos julgar como as pessoas agem, sim. Se as pessoas não estão agindo correto no evangelho, nas coisas de Deus, devemos julgar. Ou se não, ser cristão e ser incrédulo, ser mundano é a mesma coisa. Porque a pessoa pode falar, não, eu sou assim mesmo, mas eu sou cristão. Eu sou um assassino, sou isso, aquilo. Ah, eu sou assim, mas eu sou cristão. E acabou, não posso julgar ele, não. Ele fala que é cristão. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A palavra diz bem claro que devemos julgar. Ou como vamos saber nos abster do fermento dos fariseus. Vamos nos guardar do fermento como? Que fermento é pecado ou má doutrina. E aqui o exemplo que a gente vê nas que dizem ser igrejas, das denominações, são o quê? São movimentos errados aquilo. São um fermento puro. São má doutrina. Quando começa um monte de mulheres, principalmente, a falar em línguas estranhas, realmente são estranhas, não são línguas estrangeiras que são faladas nas denominações, porquanto aquelas línguas ali, ninguém sabe que língua é aquela. Aquilo não vem de Deus. Deus em nenhum momento instituiu língua de anjo. Tá bom? Por mais que pareça, ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu ressoasse como um sino, ou senão nós vamos ficar como metal também ressoando, como sino, maraponga, trem. Entenda isso. As doutrinas da igreja, a sã doutrina, não seguir os homens que têm sua consciência cauterizada, transtornando o evangelho de Cristo, trazendo coisas que não existem, criando coisas que, sabe, o Senhor não aprova. Voltando aqui, eu vou ler de novo 29. Falem os profetas, 2 ou 3, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver sentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podeis profetizar, cada um por sua vez, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Pois os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então, que nós vemos que todos podem profetizar um depois dos outros. Ok? E aquele mesma coisa. Se alguém falar alguma coisa que não coincide com a palavra de Deus, deve ser chamado a atenção, deve ser repreendido, deve ser convidado a se calar, deve ser endireitado o que ele falou. Por quê? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Ou seja, se eu falo uma coisa que não convém, que não está na Sagrada Escritura, e fica por isso mesmo dentro da igreja, da reunião, ali, isso as pessoas vão ouvir e podem acreditar no que eu falei. É má doutrina. Eu tenho que ser repreendido se eu trouxer algum ensino que fuja fora da Sagrada Escritura. E nós temos que ter um entendimento de saber que a igreja só teve começo em Atos, no capítulo 2 de Atos. Ou seja, a partir dali começa a igreja. Então, a
as doutrinas da igreja vão estar a partir dali. Ali a gente conta em Atos algumas coisas, os apóstolos falando, como começou a igreja e tal, eles até se congregando no templo, que é o único templo que foi instituído por Deus, que ficava em Jerusalém, e todavia nós conseguimos ver algumas coisas assim, mas todavia não tem assim, nada que a gente possa pegar de doutrina antes disso. Antes disso é o quê? É Israel. Alguma doutrina que tiver, que seja semelhante à que tem na lei, vai estar avisando, como Paulo faz aqui agora, quanto a mulher deve estar calada na igreja. Vamos ver. Cadê? Vamos ver. Ah, 32. Pois hoje. Tá, aqui vai a partir do 33. Porque Deus não é Deus de confusão. Então, Deus não é Deus de confusão. Se você vê alguém girando na igreja, isso para mim parece mais espiritismo. Um centro é a mesma coisa. A pessoa girando, caindo no chão, isso não vem de Deus. É culto racional, culto inteligível, com a sua inteligência. O Espírito de Deus está sujeito ao profeta, e não o profeta sujeito ao Espírito. Tá bom? Porque Deus não é Deus de confusão, mas sim Deus de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não é permitido falar, mas estejam submissas, como também ordena a lei. Então, se tem alguma doutrina da lei, vai estar falando aqui, porque a lei dizia que a mulher devia estar calada. E o apóstolo Paulo fala aqui também, que a mulher deve estar calada nas igrejas, assim como ordena a lei. Acabou. Ah, não, mas não estamos na graça, não estamos mais cumprindo a lei. Não cumprimos mais a lei. Mas a doutrina da igreja, sim. E a doutrina da igreja é que a mulher esteja calada. E se querem aprender alguma coisa, perguntem em casa a seu próprio marido, porque é indecoroso para a mulher ou falar na igreja. Porventura foi de vós que partiu a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. O apóstolo Paulo escreveu isso, mas isso era da época. São mandamentos do Senhor. Não eram coisas da época, não era machismo do apóstolo Paulo, é simplesmente mandamento do Senhor. Se você se considera pastor, fala que eu sou pastor de igreja tal, eu sou tal, eu sou tal coisa, tal cargo. Não, a mulher pode falar assim, isso era coisa da época. Então você está indo contra o mandamento do Senhor. Entenda, mandamento do Senhor. E Deus não ordenou a instituição de nenhum homem como pastor. Tem sim o dom de pastorear servos de Deus que têm dons de pastor. Mas não é, eu fui levantado pastor, fiz curso de teologia. Não, você não encontra na Bíblia que
nenhum apóstolo, nenhum discípulo fazendo curso de teologia, prova, nada. Não existe. A gente tem um conhecimento da palavra de Deus ao ler a palavra de Deus com a guia do Espírito Santo. Somente assim. Me perdi aqui. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isto, ele é ignorado. Se você quer ignorar isso, a mulher pode falar na igreja, você vai ser ignorado. Ou seja, não vem inventar ideia, falar que o Senhor está falando na sua boca, que tem Espírito Santo, que você fala mediante o Espírito de Deus, porque não é verdade. Se você participa do erro, mesmo, eu sou homem e não falo. Se você está participando do erro de alguma denominação, realmente a palavra de Deus vai ser lida e Deus não deixa ninguém passar fome. Mas você vai ser ignorado. Não adianta falar que, eu... Não. O Senhor não se deixa enganar. Se Ele falou que a pessoa vai ser ignorada, ela vai ser ignorada. Portanto, irmãos, procurai com zelo o profetizar e não proibais o falar língua, mas faça-se tudo faça-se tudo decentemente e com ordem. Então, que toda a vida nós vemos que não proibir falar língua. Eu creio que o dom de língua é uma coisa que já não tem mais utilidade. Mas, todavia, a palavra de Deus me manda não proibir falar em língua. Então, eu devo obedecer a palavra de Deus. Mas tem aquelas coisinhas, o quê? Que fale 1, 2, quando no muito 3. E um após o outro. E haja intérprete. E se não há intérprete, esteja calado. Ponto final. É a palavra de Deus que fala. E outra, lembrando que é um sinal para judeu. Então, vai ter que entrar algum judeu incrédulo dentro da igreja. Começou por aí. Então, observa, faça-se tudo com ordem. É com ordem. Se uma pessoa fica rodando dentro do salão lá e tem que alguém ficar vigiando para a pessoa não se machucar. Eu conversando com um amigo que eu tenho falado muito para ele sobre o Evangelho da Graça, sobre as doutrinas, e ele falou que lá na denominação dele, o pastor presidente chegou a se machucar de ficar rodando, sabe? Não faz sentido nenhum. Deus, no meio do culto, deixa os seus fiéis se machucarem. Certamente a gente pode ver que não é de Deus. Você está blasfemando. Não estou blasfemando. Simplesmente o Espírito de Deus, ele age com ordem e decência. Se uma mulher levanta e fala na igreja, profetiza isso dentro da igreja, não está falando dela mesma. Ela está falando dela mesma ou guiado por algum espírito contrário, porque o Espírito Santo não se manifesta em uma mulher contra a vontade de Deus, e a palavra de Deus fala que a mulher esteja calada nas igrejas. Pronto, é isso. Então, entendam que as igrejas são divisões ao qual o Senhor, as denominações são instituições que o Senhor não autorizou e não autoriza. Não existe igrejas, denominações. A igreja de Deus é a única igreja que era conhecida na época por suas regiões. A Galácia, a que estava em Corinto, a que estava em Roma,
a que estava em Roma originou a católica, mas não é. A católica, assim como as denominações protestantes, são a mesma coisa, tudo errado. O que nós devemos é servir a Deus, é louvar em nome do Senhor em espírito e em verdade. Procure aonde está somente o nome do Senhor, aonde o Espírito congrega 2 ou 3 ou mais, ali está o nome do Senhor Jesus. Amém. Fiquem com Deus. Espero que seja útil esse vídeo para vocês.